Você pode até achar que isso não tem nada a ver com você. Mas e se eu te dissesse que o maior risco para o seu cérebro não está em algo raro ou distante, e sim em algo que provavelmente já passou pela sua boca hoje? Não é exagero, não é teoria da internet. É algo que neurologistas vêm observando há anos, silenciosamente, enquanto pacientes chegam tarde demais, tentando entender por que estão perdendo a própria memória. Agora pensa comigo. A maioria das pessoas acredita que doenças como Alzheimer aparecem do nada, como se fosse um golpe inesperado do destino. Mas a verdade é muito mais desconfortável. Esse processo começa décadas antes, de forma lenta, invisível, quase imperceptível. É como uma ferrugem que não faz barulho, mas vai corroendo por dentro, dia após dia, até que um dia os sinais aparecem. E aí, muitas vezes, já é tarde demais. O mais assustador não é só isso. É que esse veneno não vem com rótulo de perigo, não causa dor imediata, não te derruba na hora. Pelo contrário, ele parece inofensivo, comum, parte da rotina. Está na sua cozinha, no seu café da manhã, nos alimentos que você aprendeu a confiar desde sempre. E justamente por isso ele é tão perigoso, porque você consome sem questionar. Ao longo dos anos, especialistas em neurologia começaram a perceber um padrão preocupante. Pessoas com perda de memória, confusão mental e declínio cognitivo tinham algo em comum. Não era apenas idade, genética ou azar. Era exposição contínua a certos hábitos e substâncias que, aos poucos, inflamavam e desgastavam o cérebro. E isso muda completamente o jogo, porque significa que não é só destino, é processo. E se é processo, existe algo ainda mais importante escondido aqui. Existe prevenção. Mas antes de falar sobre solução, você precisa enxergar o problema com clareza, porque identificar esse veneno agora não é só informação, pode ser o ponto de virada entre manter sua memória viva ou assistir ela desaparecer lentamente, sem perceber o momento exato em que começou. O problema não é só o que você consome, é o que isso faz dentro do seu corpo sem você perceber. Imagine seu cérebro como uma cidade funcionando perfeitamente, cheia de conexões, memória ativa, raciocínio rápido. Agora, imagine pequenas inflamações acontecendo todos os dias, como se fossem incêndios silenciosos que nunca são totalmente apagados. Esse veneno age exatamente assim. Ele não destrói de uma vez, ele desgasta. A ciência já mostra que o cérebro é extremamente sensível à inflamação e ao estresse metabólico. Quando você consome certos alimentos com frequência, principalmente os mais processados e ricos em açúcar refinado, seu corpo entra em um estado constante de alerta. E o cérebro paga o preço mais alto. Com o tempo, isso começa a afetar estruturas fundamentais, como o hipocampo, que é responsável pela memória. É como se as conexões entre os neurônios ficassem enfraquecidas, mais lentas, menos eficientes. E o mais preocupante é que você não sente isso acontecendo. Não dói, não incomoda. Só vai diminuindo aos poucos sua clareza mental. E aqui está o ponto mais importante. Esse processo é acumulativo. Não é o que você come uma vez, é o que você repete todos os dias. Pequenas escolhas, aparentemente inofensivas, que somadas ao longo de anos, criam um ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Por isso, entender esse mecanismo não é sobre medo, é sobre consciência. Porque quando você percebe que o dano é lento e silencioso, você também entende que ainda existe tempo para interromper esse ciclo antes que ele avance. Durante muito tempo, o Alzheimer foi tratado como algo inevitável, quase como um destino ligado apenas à idade. Mas hoje, a ciência já enxerga de outra forma. Pesquisas mostram que existe uma ligação direta entre inflamação crónica no cérebro e o desenvolvimento da doença. Funciona assim. Quando o corpo está constantemente inflamado, o cérebro também entra nesse estado. E isso favorece o acúmulo de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que começam a se depositar entre os neurônios
atrapalhando a comunicação entre eles. É como se fosse uma interferência constante em um sistema que deveria funcionar com precisão. Além disso, estudos também apontam que a resistência à insulina, muito associada ao consumo excessivo de açúcar e farinha refinada, pode afetar diretamente o cérebro. Por isso, alguns especialistas já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque, na prática, o cérebro começa a perder a capacidade de usar energia corretamente. E quando o cérebro não recebe energia da forma certa, ele começa a falhar. A memória enfraquece, o raciocínio desacelera e funções simples vão se tornando difíceis. Tudo isso sem um evento único, sem um dia específico. Apenas um acúmulo de anos de desgaste silencioso. Mas aqui está o lado mais importante de tudo isso. Se a inflamação é uma das causas, ela também pode ser controlada. E isso abre uma janela poderosa de prevenção. Porque, diferente do que muitos acreditam, o Alzheimer não começa quando os sintomas aparecem. Ele começa muito antes, nas escolhas que você repete todos os dias. O cérebro quase nunca avisa de forma óbvia, e é isso que torna tudo mais perigoso. Antes de qualquer diagnóstico, ele começa a dar sinais pequenos, discretos, que muita gente ignora ou acha normal. Esquecer onde colocou algo, ter dificuldade para encontrar palavras simples, entrar em um cômodo e não lembrar o que foi fazer. Parecem coisas comuns do dia a dia. E, de fato, podem ser. Mas quando isso começa a se repetir com frequência, é um alerta que não deve ser ignorado. Outro sinal importante é a chamada névoa mental. Aquela sensação de cabeça pesada, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento. Não é só cansaço. Muitas vezes é o cérebro já sofrendo com inflamação e sobrecarga metabólica. O problema é que o ser humano tende a normalizar o que acontece aos poucos. Como a mudança é gradual, você se adapta sem perceber. E quando percebe, já houve uma perda significativa de função cognitiva. Por isso, prestar atenção nesses sinais não é paranoia, é inteligência. O cérebro sempre dá pistas antes de um problema maior. A diferença está em quem ignora e quem decide agir enquanto ainda há tempo. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. Porque, diferente do que muita gente pensa, você não está sem controle. Pequenas mudanças no dia a dia já começam a proteger o seu cérebro de forma real. O primeiro passo é reduzir drasticamente aquilo que mais alimenta esse processo: açúcar e alimentos ultraprocessados. Não precisa ser radical de um dia para o outro, mas precisa ser consciente. Quanto menos picos de glicose você gera, menos inflamação você cria no seu cérebro. O segundo ponto é movimento. Seu cérebro depende de circulação, oxigênio e estímulo. Caminhar, se mexer, sair do sedentarismo, tudo isso aumenta substâncias que protegem os neurônios e fortalecem a memória. É simples, mas extremamente poderoso. O terceiro é o sono. Dormir bem não é luxo, é manutenção do cérebro. É durante o sono profundo que o corpo limpa toxinas acumuladas ao longo do dia, inclusive aquelas associadas ao Alzheimer. Dormir mal com frequência é como deixar lixo acumulando dentro da sua mente. E por fim, talvez o mais importante, consistência. Não é o que você faz uma vez, é o que você repete. O cérebro responde ao padrão, não à exceção. Cada escolha diária é um pequeno voto a favor ou contra a sua memória no futuro. No final, não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência. Porque a grande verdade é que o maior veneno não é só o que você consome, é aquilo que você consome sem perceber. E quando você passa a enxergar isso, você deixa de ser vítima e passa a ter controle sobre o seu próprio futuro.